Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Café com Pragma, programa criado pela Pragma Brasil com o intuito de trazer temáticas direcionadas para o desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. E hoje, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, temos aqui conosco a Érica Alves para falar um pouco sobre o desafio dessa pauta na Team Brasil. A Érica é Senior Manager de Cultura, Engajamento e Pertencimento da Team Brasil, com mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos e comunicação. Ao longo da sua trajetória, ela liderou projetos estratégicos de diversidade e inclusão, cultura organizacional, clima e engajamento, desenvolvimento e educação corporativa e comunicação interna. Mas a Érica não é só essa super profissional que vocês estão vendo. Ela também é 40 mais, mãe do Pedro, apaixonada por samba, adorei, e entusiasta de temas ligados à transformação organizacional e construção de ambientes mais plurais, inclusivos, inovadores e sustentáveis. Gente, quanta coisa! Que orgulho, que honra ter essa pessoa aqui conosco. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Malu. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês em mais uma edição do Café com Pragma. Vamos Ai, conversar, que vamos bater um bom. papo gostoso aqui. Muito, gente. A Érica, ela é uma das principais protagonistas do programa mais inclusivo da Team Brasil, no que diz respeito ao pilar de equidade racial. E ela vai contar isso aqui um pouquinho pra gente. Mas antes da gente entrar nessa pauta, eu queria saber se você poderia compartilhar um momento, experiência marcante que te fez perceber, né, assim, a importância de falar sobre a diversidade racial dentro das empresas. Conta pra gente, Érica. Bem, Malu, eu não sei se eu destacaria exatamente um momento, uma experiência, mas eu acho que foram várias, e eu acho que dá para trazer para a nossa discussão aqui uma vivência mais completa, ao longo dessa minha carreira corporativa, que eu ainda estou trilhando, né? Mas ao longo da minha trajetória na TIM e em outras empresas, foi muito comum conviver com gaps importantes de representatividade de vários grupos socialmente minorizados e principalmente de pessoas negras, né? E essa lacuna, ela é ainda maior para pessoas pretas, né? Quando a gente fala de pessoas pretas e pardas, isso fica ainda mais latente quando a gente vai para áreas mais estratégicas ou posições de liderança, né? Por isso que, assim, ao longo da minha vida, da minha trajetória, é sempre importante esse olhar em volta, né? Esse olhar em volta para a gente olhar, entender se existe um padrão de perfis e se incomodar com essa padronização, né? Uhum. Que vem de uma barreira estrutural e que ela pode parecer uma barreira invisível, mas na verdade ela não pode ser invisível, né? Ela tem que aparecer para a gente tem que se incomodar com ela e se conformar com ela. E além disso, eu também já presenciei, obviamente, como eu acho que todo mundo que já vivencia no meio corporativo há muitos anos, momentos delicados com comentários e atitudes não inclusivas, e não só não inclusivas, mas discriminatórias, reforçando alguns estereótipos, principalmente estereótipos raciais, e trazendo à tona aí um racismo estrutural com o qual a gente convive e que a gente precisa combater diariamente, né? Então, a gente sabe que esse tipo de ambiente que permite comentários ou atitudes discriminatórias não é um ambiente que gera segurança para as pessoas negras, né? Elas não podem ser quem são, elas não podem expressar o máximo da sua potência se elas viverem e trabalharem num ambiente assim. Então, eu, obviamente, como muitas pessoas que têm uma vivência no ambiente organizacional, já vivemos com isso e nos incomodamos com esse silêncio organizacional que reinou durante muito tempo, e é importante perceber que, principalmente no Brasil, até quando a gente olha dados de pesquisas, né? No Brasil, o movimento segue muito firme, apesar de um movimento global de retração de algumas empresas, de alguns segmentos, principalmente em alguns países. O Brasil segue firme na pauta de inclusão, de cultura, promoção de cultura inclusiva nos diferentes tipos de organização. E aqui na Team Brasil, a gente segue muito firme com o nosso propósito, compromisso com a cultura inclusiva genuína e principalmente no pilar racial, que é um pilar que a gente tem dado uma atenção ainda mais especial para construir esses mecanismos estruturados e bem construídos de prevenção à discriminação, inclusão e reparação, que é muito importante que exista.
Perfeito. E assim, como que essa vivência, ela se conectou até com o teu papel, assim, da liderança, né? Pensando, inclusive, no surgimento do programa Pérolas Negras, da TIM. É o Né? Team Até Pérolas. falando um pouquinho. Ah, sim, me corrige, por favor. Não, por favor. O Team Pérolas Negras é um programa que é muito especial aqui na TIM. Ele surgiu como uma ação concreta e profunda no pilar racial. Lembrando que a trajetória de diversidade e inclusão aqui na TIM surgiu lá em 2019 e não começou comigo, eu era da área de comunicação à época, sempre fui uma grande parceira da área de diversidade, justamente promovendo essa comunicação para todos os colaboradores e engajamento desse time, mas começou de uma forma muito estruturada, tendo como sponsor a Maria Antonieta Russo, que é a nossa diretora, e o Alan Kido, que é o nosso executivo aqui, que ele começou esse projeto, que agora virou que depois virou uma área, hoje faz parte da nossa estratégia, diversidade e inclusão faz parte da estratégia da TIM. E o programa Pérolas Negras, ele vem consolidar todo um arcabouço anterior de diretrizes de diversidade, construção de políticas, né, e diretrizes que regem toda a companhia, a integração dessas diretrizes na nossa governança e em vários subsistemas de RH, né, todo o envolvimento da alta liderança sponsorizando esse programa e também de todos os níveis da liderança, passo a passo, para a gente conseguir construir essa cultura inclusiva. E a gente sempre atuou com foco principal em 5 pilares, mas obviamente também trazendo temáticas extras desses 5 pilares. E o pilar racial é um deles, em que a gente resolveu fazer algo de forma muito concreta, entendendo tanto as dores da população negra na nossa sociedade brasileira, que obviamente é refletida aqui dentro também. Então, todas as pessoas que participaram, direta ou indiretamente, da construção e atuação desse programa têm muito orgulho, né? Surgiu para ser um programa de real valorização dos talentos negros da TIM, onde a gente Uhum. gerou alguns espaços, vários espaços, na verdade, de escuta, valorização da ancestralidade, Uau. quebra de vieses, né? Empoderamento negro, envolvimento da liderança e principalmente das pessoas não negras importantes também elas também entenderem o que era o programa, qual era o objetivo desse programa e qual era o papel deles para que esse programa desse certo. Então, a gente entendeu que precisava de uma atuação muito concreta, né? E esse programa, ele realmente fez uma reparação social concreta e traz uma alavanca de carreira uma alavanca para a carreira de pessoas negras com ações coletivas e ações individuais de alto impacto e um bom nível de qualidade, porque, obviamente, Malu, a gente também quis aprender com consultorias especializadas fora, fizemos bench para entender como outras empresas trabalhavam essa questão, né, de aceleração de carreira de pessoas negras, e a gente aprendeu muito olhando para fora e ouvindo as nossas pessoas internamente, né? Então, uma oportunidade foi a gente fazer o Censo de Diversidade e Inclusão na TIM, onde a gente fez um retrato ainda mais profundo da demografia da nossa população, para ouvir também as experiências dessas pessoas como colaboradores da TIM e conseguimos fazer recortes por grupos socialmente minorizados a partir da própria declaração dessas pessoas. Uhum, E a gente uhum. identificou que pessoas negras tinham uma necessidade, um anseio por programas de desenvolvimento e aceleração de carreira. Então, além de tentarmos internamente gerar um impacto social de uma questão que é comum à nossa sociedade como um todo, a gente também ouviu as nossas pessoas internamente. Então, esse programa de valorização dos nossos talentos de pessoas pretas e pardas chega com esse objetivo e consegue se consolidar com esse objetivo. Não, maravilhoso. Eu fico pensando, gente, como que seria possível, talvez vocês até tenham, né, assim, uma forma de medir, mas aí depois você me fala, de entender o impacto que já existe na sociedade, porque já são alguns anos, né? Na verdade, assim, a gente acompanha aí algumas iniciativas, da TIM, que a gente valoriza e admira demais.
Mas você vai me contar um pouquinho daqui a pouco, mas você já está falando um pouquinho até de como foi feito, né, o desenho do programa, mas, por exemplo, para que ele realmente fosse algo transformador e não apenas simbólico. O que Exato. você percebe que foi assim, né, importante nesse desenho no programa, antes de começar o programa, né? Então, na fase ainda de projetação. Na fase de projeto, a gente obviamente tinha algumas ideias, mas como eu te disse, a gente procurou consultorias especializadas É. para sugar um pouco desse conteúdo e dessas boas práticas, né? A gente tinha um objetivo como companhia de gerar um impacto duradouro para as pessoas que fossem impactadas pelo programa e ir além da representatividade simbólica, né? A gente queria realmente promover o impacto de desenvolvimento e aceleração de carreira para todas as pessoas envolvidas e também construir redes e conexões entre essas pessoas, né? Justamente para que elas acreditassem no seu potencial, né? Derrubando algumas verdades que eles às vezes acreditam que possuem, né? E para que elas pudessem também influenciar mudanças dentro da nossa organização e fora dela. Então, são pessoas que hoje, que passaram por esse programa, são pessoas que hoje são grandes influenciadores da cultura que a gente almeja alcançar, né? E por Ah, óbvio, porque elas se aprofundaram na nossa cultura, nos desafios que a gente tem e conseguiram se entender melhor até para valorizar suas potências e suas habilidades, sabe? E a gente estruturou o programa com trilhas de capacitação técnica e comportamental. Numa parte do programa que eu vou até explicar para você a diferença entre duas etapas do programa, mas mentoria também individualizada, acesso a oportunidades de crescimento dentro da companhia. Então, assim, o programa Team Pérolas Negras, se você quiser que eu explique, ele teve três grandes etapas, tá? As aham. etapas envolver, acelerar e potencializar. A etapa envolver foi quando a gente apresentou para a companhia que a gente queria promover um programa de aceleração de carreira, que teria trilhas individuais e coletivas, e a gente pediu para as pessoas pretas e pardas da TIM criarem o nome desse programa. Então já teve todo um engajamento e o envolvimento das pessoas nessa etapa, depois os melhores nomes foram para a votação de todo o nosso time, e aí chegamos ao nome Team Pérolas Negras. Então, pessoas negras com lugar de fala conseguiram criar nomes incríveis e foi até difícil a gente chegar nesse nome que a gente ama, Tá. que é o Team Ô, Pérolas Negras. Érica, você já viu Ah, uma pérola negra? não vi Você nunca viu? pessoalmente nunca, mas Gente, é uma coisa, é é, maravilhosa, porque ela é muito é. típica, aquelas, né? Momento. Ela é típica ali de Palma de Maiorca, né? Da ilha. Isso. É. E, gente, é lindo. Eu vi uma vez um colar de pérola negra. É uma coisa muito maravilhosa. Só um É. parêntese mesmo, porque é um nome muito especial. É um nome muito Concordo. especial, porque também assim trouxe muito da vivência das pessoas. A gente teve nomes incríveis sendo criados aqui e fizemos então toda essa fase de envolvimento, né, da nossa população negra nesse processo. A segunda etapa é até para acelerar. Foi uma trilha de desenvolvimento para todas as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas na TIM, para que elas tivessem conteúdos olhando muito para ancestralidade, autoconhecimento, vieses, quais são as questões de raça no ambiente corporativo que essas pessoas enfrentam, as lutas diárias e como passar por essas lutas. Obviamente, a gente, como companhia, não responsabiliza as pessoas negras por tudo que elas passam de maneira nenhuma, mas a gente trouxe para a discussão espaços para que elas pudessem falar sobre essas vivências, né? Então, foi uma trilha que contou com momentos síncronos e assíncronos, né? E esses momentos ao vivo, e a gente contou com a parceria da Ana Minuto, que é uma sumidade quando a gente fala de programas corporativos para, né, olhando para o pilar racial. E ela fez um grande diagnóstico, um aprofundamento aqui para desenhar um programa customizado para ti e para as necessidades das nossas pessoas negras. A gente já teve 3 turmas desse acelerar, a gente quer partir para uma quarta turma, e mais de 1.100 pessoas já foram impactadas por esse programa. Então, é um volume Uau! incrível, a gente tem feedbacks muito positivos, foram várias horas de conteúdo, como eu disse, síncronos e assíncronos, e os encontros ao vivo
foram muito importantes para as pessoas falarem, abrirem suas dores, fazerem perguntas, trocarem experiências, se conectarem, criarem vínculos. Então, foi bem importante. E a terceira e última etapa é um programa bem mais segmentado, que é o Potencializar. É um Uhum. programa onde nós mapeamos, junto com todas as diretorias e lideranças da companhia, pessoas negras em posições imediatamente anteriores a posições de liderança e que já tinham algum ou objetivo ou potencial para assumir posições de liderança em médio ou longo prazo. E a gente desenhou com a consultoria da Rachel Maia, que também é outra sumidade e referência para a comunidade negra, um programa de aceleração de carreira para uma aceleração e prontidão mais rápida para a assunção de cargos de liderança. Então, esse foi focado em aceleração para assumir cargos de liderança. E nesse a Uhum. gente começou com 58 pessoas, né, esse programa, e esse sim contou com mentoria, assessment, ações customizadas, cases de sucesso, né, cases práticos em que eles puderam trabalhar individualmente em grupo. Então, foi 1 ano e meio de projeto e que acabou há pouco tempo e também tem resultados muito bacanas que eu já compartilho com você. Mas enfim, é muito orgulho. Realmente a gente impactou aí mais de 1.000 e poucas pessoas, tendo subprogramas e etapas distintas, e a gente tem muito orgulho do impacto que a gente está gerando para essas pessoas e para toda a companhia. É, e fora as famílias também impactadas, né? Porque um colabora Exato, impactado, quantas pessoas ele também consegue impactar no ambiente, né? Assim, no ambiente em que ele vive. exato. Maravilhoso. E, por exemplo, né, até você estava falando de resultados, um pouco de números também. Quais os indicadores, sinais que mostram para vocês que o programa está gerando, né, assim, um impacto real na cultura da TIM? Eu tenho uma informação interessante, Malu, que logo depois que o programa se iniciou, né, quando a gente já fez a seleção, principalmente o Potencializar, a gente estabeleceu como companhia uma meta ESG, como parte do nosso plano ESG, de 25% de pessoas negras em cargos de liderança até 2025. Isso acabou de ser revisado para até 2027, junto com outras metas da companhia. E foi logo depois, ou seja, a gente desenhou um programa já tendo isso como objetivo, e isso logo na sequência virou um compromisso com a sociedade, com acionistas e também com os nossos colaboradores. Então, é mais uma iniciativa concreta que nos ajuda a alavancar o atingimento, né, nos aproximar do atingimento dessa meta. E quando eu olho Tá. para o programa em si, para o programa Potencializar, que é esse que tem maior objetivo de liderança, a gente teve um altíssimo engajamento. Então, a gente tem aí 83% de média de adesão, foram mais de 18 encontros, né? Foram 18 encontros, mas foram mais de 18 horas, não foram muitas horas de encontro. Alguns encontros tinham 1 hora e meia, outros foram workshops de 4 horas, presenciais, sabe? Algumas coisas Aham. híbridas, online presenciais. E o NPS na zona de excelência em 92, sabe? Então, o Nossa. retorno foi muito positivo. E quanto a reconhecimento e mobilidade de carreira na companhia de forma prática, a gente também tem números bacanas, assim, 32% das pessoas impactadas pelo programa foram reconhecidas por mérito ou bônus, né? Tivemos Uhum. 89% de promovidos acima da média geral da companhia. Também temos, assim, 5 pessoas já foram aprovadas para liderança e 11 foram aprovados na carreira Y para cargos com maiores desafios e mais sêniores na carreira Y, né, em cargos profissionais. Sim. E eu acho que um grande diferencial foi a mentoria individual, em que nós preparamos mentores da própria TIM, em sua Tá. maioria, obviamente, pessoas negras, né, em cargos já de liderança ou que já têm uma trajetória mais ampla e diversa na TIM, mentoraram essas nossas 50 e poucas pessoas, foram mais de 290 sessões, e esse foi, assim, o grande Gente. crème de la crème, segundo as nossas próprias pérolas, como a gente carinhosamente chama essas pessoas impactadas pelo programa aqui. noventa e Tá. seis por cento avaliaram essa experiência como muito positiva. A E quando olha mentoria. A a mentoria. mentoria, Poxa. exato. Uhum. E cultura, né? Quando eu olho para a cultura, que foi o core da sua pergunta, os feedback, além desses números, que são indicadores, obviamente, muito importantes para a gente acompanhar, os feedbacks qualitativos mostram que
Assim, os participantes ficaram muito satisfeitos, elogiaram toda a estrutura, a condução, os aprendizados, o impacto na vida pessoal, como você disse, família, né? Como eles passaram a enxergar o mundo lá fora de uma outra forma, mais empoderados, não permitindo mais algumas coisas que eles permitiam antes, né? Uma nitidez muito maior sobre o racismo estrutural e o que eles não devem permitir, né, como pessoas negras empoderadas. Então, esse senso de pertencimento também é uma comunidade importante dentro da TIM. E todo esse protagonismo deles, então, os feedbacks qualitativos que a gente recebe nos mostram o impacto na cultura, e hoje a gente enxerga essas pessoas, como eu te disse, como grandes influenciadoras e exemplos da nossa cultura, e a gente realmente entende que o programa não só desenvolveu talentos, mas também nos ajudou a desenvolver uma cultura mais inclusiva a partir desse programa, com certeza, né? Aumentando tanto o engajamento das pessoas impactadas, quanto Aham, das não impactadas, e a consciência sobre equidade racial e o que a gente não tolera no dia a dia na nossa companhia. sim. E eu fico pensando, né, o quanto eles se sentem. É, lógico, é até redundante que eu vou falar incluídos, mas no sentido até de se sentirem olhados e pertencentes, né? Assim, tipo, eu construo também, né? Então, Com assim, certeza. a minha opinião, a minha forma de enxergar importa. E, poxa, o quanto essa nova forma de se enxergar dentro de um ambiente é algo que pode realmente ser contagiante, né, positivamente. Até para a disseminação de valores dentro da família, né? Então é muito isso que você falou. Então, o que é aceito, o que não é aceito, e eu acabo levando isso para minha vida pessoal e também me posicionando de uma forma diferente perante a sociedade e ensinando as pessoas ao meu redor a terem também essa postura, né, assim, a se valorizarem. Eu acho maravilhoso porque é como se fosse uma gota no oceano, que a gente sabe aonde ela cai, mas o que é gerado a partir disso é possível é, mensurar até um certo ponto, mas chega uma hora que a gente já não consegue mais, né? Porque é a perder de vista. Enfim, eu acabo me empolgando, assim, então. É. Mas é porque o assunto realmente nos engaja muito, né? E É, é muito bacana ver a consistência de iniciativas que as empresas estão colocando em prática e realmente, junto com um ecossistema gigante, né? Porque não é o poder público sozinho, são as empresas sozinhas, não são as pessoas individualmente também. É todo não. um coletivo, né? Se organizando para mudar as estruturas, para chacoalhar as estruturas e promover mudanças, né, Malu? E assim, eu tenho para mim que as empresas, né, privadas, elas têm um papel primordial nessa construção até da sociedade, porque o poder público sozinho ele não dá conta, né? A gente, enfim, aí é assunto para um outro dia também. Mas, por exemplo, então, até pensando na continuidade do programa, porque a gente já sabe que vem acontecendo, né, já há alguns anos. Como que vocês têm garantido que esse desenvolvimento ele continue depois do programa? Que não seja realmente uma ação pontual ali que acontece, né, com as Uhum. ações que já tem um período bastante extenso, né, de um ano e meio, acho que você falou Isso, um ano e meio. mas que faça parte da jornada até da liderança, né, Tim? Da Tim. Malu, programas como esse, primeiro, a gente, quando desenvolveu o programa, pensou desde o início, junto com a consultoria, em um programa de acompanhamento contínuo, Uhum, estruturado e de impacto duradouro, né? Não queríamos um programa de um impacto pontual, mas sim um tá. impacto duradouro, tanto para as pessoas impactadas quanto para a companhia. Uhum, E eu acho que é importante que a gente faça, para garantir isso, diagnósticos periódicos para identificar sempre oportunidades de aperfeiçoamento, ou o uhum, quanto esse programa nos abriu aqui a um mundo de possibilidades de um olhar para o pilar racial e para os outros pilares que a gente trabalha em diversidade, de forma muito mais atenta. Então, o programa nos fez ter muito mais atenção em cruzamento de dados, por exemplo, para entender alguns comportamentos na companhia.
sabe? Então, hoje a gente tem um dashboard de diversidade e inclusão em que a gente está evoluindo para cruzar dados e entender, beleza, pessoas que se autodeclaram negras, quando a gente olha a performance dessas pessoas, olha o tempo que essas pessoas ficaram numa cadeira sem nenhum incremento de salário, nenhuma promoção, enfim, nenhum movimento. Quando a gente cruza Tá. isso com o assessment, o resultado do assessment digital, quando a gente cruza essas informações, esses dados geram algum insight para a gente de que a gente precisa dar mais atenção ao desenvolvimento e carreira de pessoas desse grupo X minorizado, sim ou não? Então, Tá. eu vou te dizer que a partir da construção desse programa, em que a gente precisou mergulhar muito em dados, gerou um olhar mais atento a um HR Analytics olhando para todos os outros pilares e esse programa nos gerou provocações muito profundas e importantes sobre os outros pilares também. Então, eu acho que isso que é o mais bacana quando a gente, como diretoria de RH, implementa uma iniciativa. E aí eu Uhum. tenho o prazer, a honra e a sorte de estar no RH muito estruturado e que acredita muito nisso. Tá. É importante a gente estar sempre identificando essas oportunidades de aperfeiçoamento, porque é isso que faz a gente seguir com iniciativas tão concretas como essa, sabe? Aham. E ter o Sim. envolvimento dos subsistemas de RH, né, Malu? Você que lida muito com RH, não é um programa de diversidade e inclusão. É um programa que eu tenho envolvimento árduo das business partners, porque a gente acompanhou essas pessoas individualmente em fóruns bimestrais, a gente sentava com a BP do fulano que já está nessa trajetória há tanto tempo, a gente conversava sobre a carreira dele, sobre os pontos positivos, oportunidades do ponto de vista de habilidades e comportamentos. Então, a BP é muito envolvida, o time de recrutamento, porque a gente anunciava as vagas de primeira liderança primeiro para esse grupo entender qual vaga faria mais sentido para ele. Então, Nossa. as recrutadoras fizeram uma rodada de entrevistas com eles para entender objetivos de carreira deles dentro da TIM. Então, é o RH inteiro trabalhando com o mesmo objetivo. Eu acho que isso, Gente. assim, fator crítico de sucesso, que se a gente tiver que dar uma dica, eu daria essa, que assim, não é Tá. uma atribuição só de diversidade e inclusão, é de time de Aham. desenvolvimento, de Aham. treinamento, de recrutamento e seleção, né, as business partners. Eu acho que isso garante que o impacto do programa não seja pontual, mas sim uma jornada dentro da nossa diretoria para promover de fato uma cultura mais inclusiva de forma concreta, né? Criar esse ecossistema caminhando todo junto para que a equidade seja possível. É, gente. Bom, não tenho palavras, mas assim, do que você está me dizendo, a gente entende que, de fato, né, assim, as iniciativas do projeto Pérolas Negras têm realmente promovido avanços importantes na representatividade aí do desenvolvimento até dos talentos negros dentro da TIM. Né? Uhum. E, por exemplo, você falou um pouco até de mentorias internas que vocês promoveram dentro do percurso. E eu queria abordar um outro formato, por exemplo, na sua visão, como que programas de coaching voltados para a liderança inclusiva têm contribuído, porque eu acho que vocês têm, né, assim, enfim, em larga escala, enfim, a gente sabe de uma vertente, mas existem outras iniciativas também voltadas para percursos de coaching. Como que vocês percebem que esses percursos, programas têm contribuído para potencializar esses resultados? E, ao mesmo tempo, transformar a mentalidade dos líderes, preparando essas pessoas para atuar em ambientes diversos e consolidar a cultura organizacional verdadeiramente equitativa, por É, assim dizer. é, enfim, a gente, quando olha para a liderança da TIM, hoje a gente tem a Leadership Academy, né, que é uma academia muito importante que foi criada para o desenvolvimento da liderança em diversos aspectos, é a minha área par que cuida disso, né, gerenciada pela Patrícia Diniz. Uhum. E como parte da Leadership Academy, a Patrícia, a gente implementou aqui
coaching para liderança, né? A Aham. gente já cobriu quase toda a companhia e a gente percebe transformações muito significativas a partir do percurso de coaching para liderança, sem dúvidas, Malu. Porque o Tá. coaching, ele ajuda os nossos líderes a ampliarem muito o olhar sobre eles, né? O olhar sobre si, quem passa por coaching sabe, por processo de coaching sabe disso. O olhar sobre si mesmo e sobre o papel que cada liderança desempenha na construção dessa cultura. E aí a gente está falando de vários aspectos da cultura, uma cultura menos burocrática, uma cultura menos hierárquica, que são desafios nossos particulares aqui, uma cultura mais inclusiva e verdadeiramente inclusiva. Então, essa questão de gerar autoconsciência, quando o Uhum. líder gera essa autoconsciência, ele reconhece seus vieses inconscientes, né? Ele Sim. entende como as suas decisões mínimas do dia a dia, junto à equipe, junto a pares, junto à liderança, impacta, sim, na diversidade, na inclusão da companhia. Então, vai desde a liderança, por exemplo, ouvir um comentário um comentário discriminatório disfarçado de brincadeira e não se posicionar. Isso Uhum. é um código cultural importante, né? Sim. Ele precisa se posicionar. É isso que a gente espera dele. Mas quando ele É. não tem essa autoconsciência, não percebe seus próprios vieses, é muito difícil ele identificar isso. E acho que o processo de coaching ajuda muito nessa autoconsciência, nesse mindset de crescimento, né? Estimula muito as lideranças a verem a inclusão como um fator estratégico. Sabe? Deixou de ser algo que a pessoa tem opção, tem a escolha. Não, não tem. É um fator estratégico. Você precisa respeitar as nossas diretrizes de diversidade e inclusão. Se não entende ou não consegue respeitar por quaisquer histórias que você tenha, Aham. a TIM não é o lugar para essa pessoa, né? De forma muito categórica. É É. isso, sim. E a gente também entende que o coaching desenvolve nessa liderança essas competências inclusivas e habilidades a partir desse autoconhecimento. E aí ele vai desenvolvendo, a liderança vai desenvolvendo aspectos como escutativa, uma maior competência para gestão de conflitos, né, em casos que podem beirar ali a discriminação, como ela pode Aham. intervir e deve intervir, né, uma visão mais ampla também sobre a vivência dessas pessoas na TIM com as suas diferentes histórias, como concatenar isso e fazer a sua liderança situacional, mas também respeitando questões históricas de raça, de etnia, de religião, e respeitando as diferentes histórias de cada pessoa. E entender, é importante também que eles entendam que são protagonistas desse processo. Eu acho que o coaching para a liderança leva muito para esse lugar. E a gente conduziu um processo assim com vocês, né? Tem sido Sim. fundamental, né? Esse convite à reflexão e à escuta da nossa liderança para suas próprias crenças e seus próprios privilégios. Uhum. Também tem sido espaços, trocas entre liderança, que não era necessariamente o objetivo inicial, prioritário, mas também tem sido muito potentes essas trocas. E a gente sim sabe que o coaching, esse percurso de coaching, principalmente levando também para a praticagem, né, consequente, promove sim lideranças mais conscientes, empáticas e principalmente intencionais na construção de culturas inclusivas. Não temos dúvidas Sim. disso e a gente já vê resultados disso. É, sim, eu sou suspeita, né? Você sabe, porque eu Eu sou, sei. sou fã. Mas, Mas você sabe, mas fala um pouco fala. também, Malu, para quem está escutando a gente e vendo a gente aqui. O que É, que você também acha assim de coaching para liderança? Que mudanças promove, Malu? nossa, gente, se eu for elencar. Mas olha, o que eu mais tenho percebido, né? Então eu acho que até pensando assim na questão na vertente no Team Pérolas Negras, por exemplo, né? A gente tem pessoas que participaram do percurso de coaching, do e-coaching com a iDive na Team, que Uhum. estavam concomitantemente participando do Pérolas Negras, né? Então, fazendo ali, ou sendo um mentor, ou até. Não sei, não me lembro agora, gente. Se era uma pessoa que se tornou um mentor, mas quando ele se tornou um mentor, ele já não estava mais no percurso, mas no percurso em si, mas ele estava nas ações de sustentação, né?
e outras pessoas que estavam participando e tinham acabado de serem promovidas para a liderança. E o que é interessante é algo que eu realmente tive validação recentemente, que eu acho que eu até te contei em uma das nossas conversas, mas é como que era uma ferramenta que a gente utilizava e utiliza muito dentro do coaching quando a gente pensa em como se comunicar. Né, independentemente de quem seja a pessoa que esteja na nossa frente, como que eu faço para estabelecer, garantir, manter uma comunicação respeitosa, né? Que eu possa me sentir seguro a partir do momento que eu adaptar a minha comunicação, que eu adequar, trazendo a metodologia, que é a comunicação não violenta. Então, é algo que realmente tem sido muito importante nos percursos de coaching. E hoje a gente sabe que é uma das ferramentas que mais auxilia nessa questão, né, assim, de fazer abordagens antirracistas, eu vou dizer, porque existe até um livro que fala sobre o antirracismo e ele traz a abordagem da comunicação não violenta como principal metodologia. É, mas existem outras coisas que têm sido primordiais, porque, que nem você falou, por exemplo, quando o líder se torna líder, ele passa a ocupar um lugar, né, assim, onde existe um holofote muito grande em cima dele, né? A forma com a qual as pessoas o enxergam, lógico, parece óbvio, não é mais como antes, mas aí, essa pessoa, ela começa de fato, quando ela entra no percurso de coaching, a se convidar a entender quais são agora os comportamentos que eu preciso realmente construir ou validar nesse novo lugar. E muitas vezes ele não diz respeito a ele, né, à própria pessoa, ao líder, mas a tudo aquilo que ele está se propondo construir, disseminar naquele ambiente, naquela área, onde ele aceitou, decidiu, né, liderar. Então, o que eu percebo com relação à contribuição do coaching é essa visão, esse entendimento. Que até para a neurociência, né, até uma forma de abordagem dos psiquiatras, tudo, a gente sabe, uma visão neurocientífica da coisa, é desenvolver uma mentalidade autotransformacional. Porque a gente sabe que o ser humano ele começa a vida na mentalidade infantilizada, que vai até os 25 anos, quando o neocórtex, o córtex pré-frontal, ele realmente, né, assim, termina de se formar. Quando a pessoa, aos 25 anos, entra na fase adulta, de fato, ela entra na mente socializada, que é uma mente capaz de é, entender as necessidades do grupo, adequar os seus comportamentos, saber o que é permitido, o que não é permitido, o que é aceito, o que não é aceito, e ela vai se moldando ali para se sentir pertencente, para estar adequada ao grupo. E quando, dentro das organizações, essa pessoa ela assume o cargo de liderança, ela precisa ali fazer adequações para muitas vezes sair dessa mente socializada de integração dentro da equipe para uma mente autoral. Por quê? Porque a mente autoral é aquela que identifica problemas, resolve problemas, tem autonomia, muitas vezes se sente independente, autossuficiente para certas tomadas de decisão. Mas não necessariamente ela está com um olhar voltado para o benefício do todo. A mente autoral, ela pode tanto ser altruísta, né, de uma certa forma, mas ela Uhum, também pode ser um tanto quanto egocêntrica, porque existe o ego uhum. ainda ali. E quando a Sim, gente fala da liderança e da responsabilidade social que essa pessoa tem perante a área e o impacto que ela causa na vida das pessoas, o desenvolvimento dessa mente autotransformacional precisa começar a acontecer. Não que ela não navegue pelas outras mentes, pelos outros níveis,
porque às vezes ela precisa se colocar ali numa mente socializada, se colocar dentro de um grupo, fazer com que o grupo perceba que ela pertence, ou autoral, porque realmente ela precisa tomar decisões que, né, assim, muitas vezes ela não tem muito espaço, e precisam ser imediatas, porque o mundo exige da gente agilidade. Mas, na maioria das vezes, é entender essa responsabilidade, com relação às pessoas que estão ali debaixo, né, daquela área, dentro daquela área, debaixo daquele guarda-chuva. Falei pra Muito bom. caramba, né? Ai, adoro. E é sobre isso, assim, a autotransformação, eu gosto muito desse termo que você usou, né? Da autotransformação. Autotransformacional, Muito sim. bom. E não vem se não houver consciência, né, Malu? Não, E acho que coaching é um excelente instrumento realmente para isso, né? Para promover essa autoconsciência. E sem ela, eu acho que assim, o grande desafio da liderança do futuro, eu acho, é se conhecer melhor, conhecer suas questões, porque se a gente só ficar seguindo, como é que eu diria, seguindo esses manuais de alguns livros e tal, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que saber onde o nosso calo aperta, né? Como dizem os mais antigos, de que a gente precisa entender como a nossa equipe vê a gente, se você está sendo correto ou não numa intervenção, se a sua intenção foi bem entendida ou não. E isso só com autoconsciência, com autorreflexão que gera autoconsciência, né? perfeito. Enfim. Exatamente. E é um Sim. percurso constante, né? Não é assim, fiz coach ou fiz algum processo de mentoria, ou enfim, um ano só vai fazer daqui a 5, 6 anos novamente. É contínuo, é um exercício contínuo. É contínuo, porque as situações elas mudam. E Exato. muitas vezes uma situação nos pega desprevenidos, pandemia, por exemplo, É, e o que eu faço com isso, né? Para onde que eu vou? E a gente muitas vezes pode se encontrar num lugar onde não sei como lidar, né? E isso não precisa ser necessariamente uma super pandemia, mas situações da vida, né? Que podem uhum, acontecer. E, além disso, o fato de que a gente está o tempo inteiro. é, Se desenvolvendo, mas no sentido também de que existem as fases da vida, né? E as fases muitas vezes nos trazem limitações, nos convidam a repensar certas coisas. Então, como de repente olhar para coisas que eu não precisava olhar, porque na juventude eu tinha muita energia e eu conseguia dar conta de muitas coisas, mas conforme a idade vai avançando, a gente já não consegue mais, né? E como exatamente. muitas vezes nos convidarmos a, de uma forma gentil, olhar para aquilo que, né, a vida está nos trazendo e pensarmos em promover certas mudanças, né? Ah, Importante. Eu que gostei do delícia, gentil, gente. de uma forma gentil. Vou guardar É, isso. eu aprendi demais com a comunicação não violenta. Eu sou fã, então, até mesmo porque quando a gente pensa em o tratamento com o outro. Eu não consigo oferecer para outra pessoa algo que eu não tenha para mim. Porque se eu não pratico comigo, eu não tenho aquilo dentro de mim. Então, como que eu vou oferecer para um terceiro se é algo que eu, né, que não faz Perfeito. parte do meu leque de opções, né, do meu repertório? Então, quando a gente fala do gentil, até mesmo, por exemplo, né, nas relações com as pessoas, tal, você estava falando ali, né, como garantir que eu tomei a melhor decisão e tal. É, a gente sabe que as decisões, de fato, estão sendo acertadas, a gente está acertando na nossa tomada de decisão, quando a gente, lógico, leva em consideração ali as variáveis, o que está vindo até nós, mas principalmente quando a gente percebe que as relações elas foram mantidas, sabe? Verdade. Então, enfim, a gente pode ficar o dia inteiro aqui, acho que horas, Pode. né? Fala. Mas assim, o que a gente quer saber e trazer também para as pessoas que forem assistir o nosso Café com Pragma é o seguinte: qual dica? Então, para os RHs que querem começar programas como Team Pérolas Negras,
mais ainda, e que mais ainda, né, assim, enfrentam resistência ou não sabem por onde começar, qual seria o primeiro passo que você recomendaria? Olha, o primeiro passo eu diria que é diagnóstico. Diagnóstico interno e externo. Entender o cenário externo, e aí a gente vamos pensar aqui diferentes RHs de diferentes empresas, com estruturas pequenas ou grandes empresas. Se é uma pequena empresa, entender o entorno, a sua comunidade, qual é a realidade da população negra da sua cidade. Se for uma empresa que é de Oiapoque ao Chuí, quais são as principais questões sociais que a sua empresa pode impactar? Eu acho que é muito importante a gente entender a organização como um elemento de impacto social, de muito poder. Né? Então, acho que isso é bem importante. E olhar para dentro, entender a realidade da sua empresa, entender quais são as questões que afligem os grupos minorizados na sua empresa. Então, faça um censo, ou fazer grupos focais, criar grupos de afinidade para ouvir as pessoas, analisar dados de RH, integrar esses dados. Então, traçar um diagnóstico para, com esse diagnóstico em mãos, envolver a alta liderança como sponsor desse processo. Acho que é importantíssimo. A gente fala muito assim, o que funciona top-down ou bottom-up, né? Mas acredito que um processo bem estruturado de diversidade e inclusão precisa ser top-down. Já é bottom-up há muito tempo, já é uma necessidade das pessoas há muito tempo. Então, agora a alta direção, né, a alta liderança, o board, precisa comprar isso, entender que é um passo estratégico importante para o Uhum. negócio e logo na sequência que, com esses dados, esse diagnóstico nas mãos, fazer essa defesa junto ao board, é fazer isso de forma estruturada, trazendo para diretrizes que a companhia precise respeitar e para que isso esteja, essa consolidação não é de um dia para o outro. A gente já está aqui num processo desde 2019, ainda tem momentos em que a gente pensa assim, a gente vai dar esse passo, estamos numa maturidade, no correto momento de maturidade para fazer a implementação dessa iniciativa, sim ou não? Uhum. Mesmo com Uhum. 6 anos de um trabalho e de reconhecimentos externos, globais, Uhum. importantes, a gente ainda se vê nesse tipo de situação. Então, eu acho que é importante também ter paciência e fazer cada evolução no seu tempo, respeitando a maturidade da companhia. Então, o letramento de forma inicial é muito importante para garantir um alinhamento de entendimento e de conhecimentos sobre a temática, para que possa avançar com programas mais concretos logo na sequência, depois de todo mundo ter entendido qual é o objetivo e onde a empresa quer chegar do ponto de vista de inclusão. Então, assim, não resumir em uma dica, dei algumas dicas, mas eu Aham. acho que é um processo. E, obviamente, como consequência desse processo, definir, depois que já tiver um pouco mais amadurecido, metas nítidas, e que sejam metas para toda a organização, para todo o RH, primeiramente, para toda a organização, para não ficar só na área de diversidade e, como consequência, não só na área de RH. A liderança precisa estar envolvida nas metas, de inclusão das empresas. Precisa. Sim, É uma meta de todo concordo. mundo, sabe? É, Enfim. Acho que são é. essas as principais dicas, Malu. Ah, gosto, gosto muito. E, por exemplo, eu sei que a gente já falou sobre isso um pouquinho também, mas até para consolidar, né? Como que você enxerga o papel das empresas, dos parceiros de desenvolvimento humano, na construção de uma cultura realmente inclusiva no Brasil? As empresas são agentes de transformação social. É. E tem algumas empresas que, como eu te disse, estão no Brasil inteiro, seja com lojas, unidades operacionais, fábricas, escritórios. A gente tem dentro da nossa companhia, os nossos colaboradores precisam refletir um pouco a realidade, a diversidade da população brasileira. E a gente tem muitas histórias dentro da nossa companhia, formando esse nosso time, né? Então, eu acho que as empresas precisam ter essa consciência de agentes de transformação digital, mas elas não atuam só, desculpa, de transformação social, mas elas não atuam sozinhas, né? E precisam se conectar com outros setores da sociedade, com ONGs, com o terceiro setor, com o setor público. A gente aqui se conecta muito com algumas, por exemplo, no pilar de gênero, com algumas secretarias da mulher. Já nos conectamos Ah, também com
outros órgãos ligados à inclusão de raça, né, no mercado de trabalho. Então, é importante que a gente aprenda com outros setores, com consultorias especializadas, com outras empresas, num ecossistema. Né? Como eu brinco, não tem concorrência quando o assunto é diversidade e inclusão. Né? Eu, por É, exemplo, aqui já fiz vários benches com colegas de empresas concorrentes diretas nossas e está todo mundo muito disponível a se ajudar. É sobre isso, né? Para gerar um impacto verdadeiro. E é importante que isso esteja no centro da estratégia, Malu. Não pode parecer também, por mais que a gente faça e gere um impacto verdadeiro para as nossas pessoas e para a sociedade, uhum, precisa estar no centro da estratégia, porque diversidade promove inovação. Não é balela, não é nada superado, é um fato. Diferentes histórias, diferentes realidades, diferentes vivências e formações, né, diferentes contextos sociais trazem mais pluralidade de ideias e trazem diferentes olhares para uma mesma situação, problema, né? Então, não tem como. Pessoas que vieram com a mesma formação, a mesma história, vão pensar a mesma solução. é, Então, é um fator estratégico que as empresas precisam considerar e colocar a diversidade e inclusão no centro da estratégia, com metas, nítidas e metas atingíveis. E eu acho que é por aí, Malu. tá. E as empresas são É, realmente agentes de transformação. É isso que essa mensagem que eu preciso deixar, sabe? sim, sim, concordo plenamente. Poxa, muito obrigada, gente. Que conversa boa. Eu sei que Ai, foi tem bom, vários né? outros. Muito. Eu te Também agradeço adorei. muito pela disponibilidade, né? Por poder também e querer falar a respeito do tema, que parece ser tão delicado, mas tem tanta gente querendo saber um pouco mais, né? Até de empresas grandes ou menores, e o quão importante é ter vocês com. Poxa. Eu sou fã porque vocês têm muitos programas, muitas iniciativas que são ímpar dentro da TIM, né? Então a gente percebe o interesse genuíno quando você fala, mas também ouvindo, né, outras pessoas também dentro da TIM que falam a respeito dos programas, etc. Então, quando a gente se importa, quando existe amor, quando a gente ama o que faz e quando a gente realmente enxerga o impacto que a gente pode gerar e a gente se importa com aquilo que a gente, né, tá se propondo. Acho que a gente se torna imparável, como É diria a verdade. professora Lucilena Galvão, ser humano imparável. Imparável. E eu vou te dizer que aqui na TIM a gente acredita muito nas pessoas, Malu. Por isso que a gente tem tantos programas de desenvolvimento humano, de verdade, porque a gente acredita de verdade, sabe? E cultura é feita de gente, né? Quando a gente fala, vamos analisar resultados, indicadores de clima e cultura, a gente está falando de pessoas. E são as É, pessoas que fazem a gente ter um jeito especial de ser, de agir, de tomar decisão, de interagir. E, enfim, por isso que você, por conhecer bastante as nossas iniciativas de desenvolvimento humano e de transformação cultural, é porque a gente acredita de verdade nessa potência, sabe? sim, E sim. acho que isso faz dar certo. Claro, não tenho dúvidas. Érica, obrigada mais uma vez. Eu espero que a gente possa marcar para falar sobre outros temas, porque tem muita coisa acontecendo aí dentro, né? Empresa super dinâmica. E é isso. Para quem está assistindo, convido a ficar ligado, porque a gente está constantemente, né, fazendo entrevistas, postando, com temas super relevantes e atuais. Obrigada, Então, Malu. Foi um obrigada. prazer. Um beijo.